E aí, antes da gente mergulhar de cabeça no conteúdo de hoje, aquele recadinho rápido de sempre, né? É muito importante se inscrever no canal, curtir o vídeo e, claro, no final, deixar um comentário dizendo o que achou. Essa participação faz toda a diferença pra gente, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai desvendar uma das histórias mais épicas e, olha, talvez uma das mais controversas de todo o futebol. A saga do Crvena Zvezda, que a gente conhece mais como Estrela Vermelha de Belgrado. Uma história que mistura uma glória, assim, quase impossível com umas sombras bem pesadas. E essa aqui é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Parem para pensar um pouco. Em 1991, enquanto Iugoslávia estava se desfazendo numa guerra terrível, o maior clube de futebol do país chegava ao topo do mundo. Como é que isso foi possível? Para entender essa glória toda, a gente precisa voltar lá no comecinho. A identidade do Estrela Vermelha nasceu completamente ligada à história da sua nação, sabe? Surgindo de um dos períodos mais sombrios que o século XX já viu. A real é que o clube nunca foi só sobre futebol. Ele foi fundado por jovens que lutaram contra o nazismo. Então, desde o primeiro dia, ele já nasceu como um símbolo de resistência e do renascimento da Sérvia dentro daquele novo estado, a Iugoslávia. E eles não perderam tempo para mostrar que vieram não. O Estrela Vermelha rapidinho começou a dominar o cenário local e já foi fazendo suas primeiras aparições na Europa. Isso provou que eles eram uma força a ser reconhecida muito antes da maior conquista deles. Agora, vamos dar um pulo no tempo, lá para o final dos anos 80. O clube decidiu que não queria mais só participar dos torneios europeus. Não, ele queria conquistar a Europa. E para isso, eles montaram um time que, sem exagero, entraria para a história. E o mais fascinante desse time, quando a gente olha para a escalação, é a composição dele. Era um verdadeiro mosaico da Iugoslávia. Tinha croata, montenegrino, sérvio, macedônio, todos jogando juntos, sabe? Com a mesma camisa vermelha e branca, pouquíssimo tempo antes de suas nações entrarem em guerra. E olha, isso não aconteceu por acaso. Foi um projeto muito bem pensado. O Dragan Djajic, que era uma lenda do clube, traçou um plano lá em 1986 com uma meta super ousada. Cada contratação, cada ajuste tático era um passo friamente calculado para chegar nesse objetivo aí. E não é que o plano deu certo? Na temporada de 90-91, o Estrela Vermelha simplesmente encantou a Europa. Eles passaram por cima de gigantes como o Rangers e numa semifinal que foi épica, eliminaram o todo-poderoso Bayern de Munique. O lugar na grande final estava garantido. A final colocou frente a frente dois dos times mais ofensivos do continente. A expectativa era de um show de gols. Mas a pressão era mas tão grande, que o que a gente viu foi uma batalha de nervos, um verdadeiro jogo de xadrez em campo. Nada de gols, o tempo normal acabou, a prorrogação também, e o placar teimava em ficar no 0 a 0. O destino do troféu mais desejado da Europa ia ser decidido na marca da cal. A tensão no estádio era quase palpável. E eles foram perfeitos. Um por um, os jogadores iugoslavos foram lá e converteram suas cobranças com uma frieza de dar inveja. O chute final, nos pés de Darko Panchev, selou o destino. Estrela Vermelha de Belgrado era o campeão da Europa. Uma loucura. Mas, como a gente falou lá no começo, essa é uma história de dois lados. O momento de maior glória do clube aconteceu exatamente junto com o momento mais sombrio da nação. A festa durou pouco, porque o futuro que estava se desenhando era de muita violência e incerteza. E esse slide aqui mostra esse paradoxo de um jeito perfeito. No mesmo ano em que eles conquistaram a Europa e depois o mundo batendo colo-colo, a equipe simplesmente se desfez. Os jogadores foram vendidos e, o mais trágico de tudo, a guerra civil explodiu. E isso colocou o ex-companheiro de time em lados opostos de um conflito terrível. E é aqui que a história ganha seu capítulo mais sombrio. A torcida organizada mais fanática do clube, os Delije, se transformou numa unidade paramilitar, atuando na linha de frente do nacionalismo sérvio durante a guerra. Uma conexão assustadora entre a paixão do futebol e a brutalidade de um conflito. Mas apesar desse capítulo tão sombrio, o legado esportivo do Estrela Vermelha sobreviveu. A paixão e a identidade do clube, de alguma forma, continuam mais fortes do que nunca. E a prova disso, o estádio deles, o famoso Maracanã, é uma fortaleza de verdade. Eles têm o recorde mundial de invencibilidade em jogos da Liga em casa. Foram anos sem perder, o que mostra um domínio local quase absoluto.
E não pense que eles vivem só do passado, viu? Recentemente, eles têm mostrado que ainda podem surpreender na Europa, com umas vitórias bem importantes em casa que fazem a gente lembrar daquela antiga força do Maracanã. A chama da Estrela Vermelha ainda está acesa. E a gente termina com essa reflexão. A história do Estrela Vermelha é um conto de heroísmo esportivo, isso é inegável, e ao mesmo tempo de uma associação com a violência política mais extrema. E isso nos deixa com uma pergunta bem complexa, que talvez, no fundo, não tenha uma resposta simples.